23. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, 20 a 23. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças. Nós te bendizemos, porque o Senhor tão graciosamente tem nos visitado. Cada dia o Senhor está conosco. O Senhor tem habitado conosco. O Senhor tem sustentado a nossa vida física, tem nos dado saúde, tem nos livrado do mal, tem preservado a nossa família, casamento. Queremos te dar graças por inúmeras bênçãos. E queremos agradecer a todos que estão na tua casa nessa manhã. Obrigado pela tua palavra, porque podemos estudar e aprender do Senhor. Sabemos que o melhor que podemos fazer nessa vida é aprendermos de ti, é conhecermos o Senhor. Obrigado por essa oportunidade. O Senhor venha falar e ensinar os nossos corações. Pai, nos dê a instrução do Senhor nessa manhã. E transforma as nossas vidas. Vivifica e transforma as nossas vidas. Nos ajuda a ser praticantes da tua palavra. Fala conosco para a glória de Jesus. Unge e capacita o teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios 6, 20 a 23. Vou pedir para você ler de novo comigo. Provérbios 6, 20 a 23. Eu quero que você perceba e note nesse texto do que depende a vida segura, a vida feliz, a vida vitoriosa, a vida abençoada dos filhos, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Do que depende a vida feliz, segura, abençoada, vitoriosa dos jovens, crianças e adolescentes? Provérbios 6, 20 a 23. O que diz? Filho meu. Quem está falando então? Quem está falando? Pai e a mãe. Não é? Filho meu. Guarda o mandamento. Mandamento de quem? De teu. E não deixa a instrução de tua mãe. Mas hoje os pais não dão mais mandamentos para os filhos. Não dão mais instruções para os filhos. Por isso que muitos se metem em promiscuidade sexual, se tornam adolescentes, jovens, mães solteiras, pais solteiros e mães solteiras. Porque os pais não instruem mais. Não dão mais mandamento nem instrução. Olha o verso 21. Vamos ler a folha agora. Verso 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Os mandamentos e a instrução. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura-os ao teu pescoço. No coração e no... Quer dizer o quê? Segura, prenda, aprenda. E não se despreenda dele jamais. Leva a sério. 22. Quando caminhares, isso te... Quando caminhares. Ou seja, durante a sua jornada nesse mundo. Em tudo que você fizer, aonde você estiver. Isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. O que mais? Quando acordares, falará contigo. A instrução, os mandamentos do pai e da mãe são a segurança, a paz, a vitória, o sucesso
processo da criança, do jovem, do adolescente. Vai guiá-lo, vai guardá-lo, né? Vai falar com ele em todo tempo, vai fazê-lo vitorioso na vida. Por quê? 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. Seu filho e sua filha não vão viver nas trevas, nenhum tipo de treva. Treva de adultério, treva de fornicação, treva de pornografia, treva de homossexualidade, treva de roubo, de droga e de todo tipo, de preguiça, de negligência no trabalho e outras responsabilidades. Todo tipo de treva. Seu filho estará livre, ele vai andar na luz, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da... Seu filho não vai viver no caminho da morte. Não vai viver no caminho da morte. Mas os pais não querem mais ensinar. Os pais de hoje acham que eles têm que trabalhar muito, pagar curso de inglês, curso de informática, curso de balé. Os filhos têm que fazer tudo. Mas não tem instrução bíblica. Isso não é prioridade dos pais de hoje em relação aos filhos. Quando digo os pais de hoje, eu digo 90%. Então, nesses 10%, você está incluído aí. Você não ficar nervoso comigo. Não, mas eu não sou assim, pastor. Então, você está nos 10%. Glória a Deus que você está. Porque 90% não está nem aí. Eles acham que os filhos vão ser vencedores nesse mundo de lobos, de leões e dragões. Eles acham que os filhos vão estar protegidos, seguros e vencedores naturalmente. Só porque vem na escola dominical, 1 hora no domingo, quando vem, né? Quando vem. Porque há pais que sem motivo justo, realmente justo, não vêm na escola dominical, às vezes 1 ou 2 domingos do mês. Quando vem? Então tem pais que pensam que a escola dominical vai garantir a fé firme e a vida espiritual abençoada e vitoriosa dos seus filhos. A Bíblia toda, irmãos, a Bíblia toda insiste que pai e mãe precisam instruir os seus filhos, ensinar os seus filhos, discipular os seus filhos, discipular. Em relação a todas as questões, assuntos e situações desse mundo e dessa vida. Você precisa ter um manualzinho lá que você pega. Filho, essa semana ou esse mês nós vamos estudar sobre gravidez. Quando é que você deve ficar grávido ou grávida? Quando é que você deve ter filho? Quando é que você deve ser pai e mãe? E como? Como? E hoje os pais não instruem. E os filhos ficam grávidos qualquer hora, de qualquer maneira. Eu queria que você perguntasse para alguns irmãos aqui na igreja. Eu creio que eles não vão ficar ofendidos se eu falar isso. Falei ontem no almoço com alguns irmãos que você não precisa fazer altos e profundos exercícios de lógica e de filosofia para ter convicção de que a Bíblia é a verdade. A realidade toda que nos cerca comprova que a Bíblia é a verdade. Você quer saber se a Bíblia é a verdade? Observa a realidade que te cerca. Tudo que contradiz a Bíblia se torna desgraça. O ser humano age contra a palavra de Deus, contra as Escrituras. Você vai ver na vida dele
as consequências. Pega a minha esposa Rosana e pergunta para ela se pecado vale a pena. Entendeu? Pega a Santilha, escute a história da Santilha, pergunta se pecado vale a pena. Eu soube, com certos detalhes, da história da Santilha. Agora, qual é a raiz de todo sofrimento, dor, aflição, decepção e tribulação que ela passou? Qual a raiz? Pecado. Rosana e eu sofremos as consequências hoje: dor, tristeza, decepção e aflição. Qual a raiz? Pecado. Pergunta para a irmã Viviane: o casamento, primeiro o casamento que ela teve, o único, né? O primeiro e único que ela teve. Pergunta do sofrimento, da tristeza e da decepção. Qual a raiz? Pecado. E depois, queridos, nós queremos dar uma de vítimas. Não, estou sofrendo isso tudo. Nós não somos vítimas. Muitas histórias de dor, tristeza, sofrimento têm a sua raiz em escolhas pecaminosas. Tem como raiz uma escolha pecaminosa. E nós, às vezes, ficamos achando que pecado é tranquilo. Tem que se preocupar com outras coisas. Tem que preocupar com ter a minha faculdade. Isso aí eu tenho que investir muito. Tempo, energia, disciplina para ter a minha faculdade. Tenho que investir tempo, energia, disciplina para ter a minha casa própria. Ter disciplina para poupar dinheiro, renunciar a muitas coisas, trabalhar bastante para ter minha casa própria. Não estou dizendo que isso é errado, não. Só estou dizendo que o problema é que nós temos tempo, dedicamos tempo, energia e disciplina a tudo, menos a nos fortalecer contra o pecado. E evitar o pecado a todo custo. Vai nos fazer pagar um preço muito alto. E outras pessoas vão pagar, né? Pessoas que não tiveram nada a ver com o peixe. Lá no Paraná, eles falam: ninguém não tinha nada a ver com o peixe, paguei o pato. Tive nada a ver com o peixe, comi os espinhos. Saiba que outras pessoas vão sofrer. Pergunta para a Renê. A Renê está aqui, ó. Eu sei certos detalhes da história da Renê. Qual a razão? Escolha pecaminosa. Ah, mas eu não sabia. A Bíblia não diz que você é inocente, você não sabia. Queria ler essa folha aí. Vamos ver se dá para a gente terminar essa folha. Talvez entrar no segundo ponto desse tema hoje. Se não der, a gente não der para terminar o segundo ponto, a gente termina no domingo que vem o segundo e o terceiro. O primeiro ponto que vamos estudar hoje. Escute aí. Acompanhe na sua folha se você puder. Preste para quem estiver do seu lado. Epidemia é o nome que se dá a um tipo de mal que se propaga rapidamente, atingindo um grande número de pessoas. Logo, podemos afirmar que a gravidez precoce é uma das mais terríveis epidemias que atinge a cultura ocidental. Cultura ocidental, a gente quer dizer, tirando aqueles países lá do islamismo e da Ásia. Tirando os países do islamismo e da Ásia, eu acho que o resto, quase o resto não é dois. É cultura ocidental. Continuando. Especialmente nas últimas 3 ou 4 décadas. Somente no Brasil, a cada ano, mais de 2 milhões de adolescentes engravidam precocemente. Isto é, sem casamento
e sem outras condições adequadas para serem mães e também para serem pais. 1,2 milhão dessas grávidas cometem aborto. Nesse texto, o termo gravidez precoce refere-se à gravidez resultante do relacionamento sexual antes ou fora do casamento, seja envolvendo adolescentes ou jovens. A igreja não está imune. De vez em quando se ouve ou se observa que uma menina ou moça ligada a uma igreja evangélica, cujos pais também eram da igreja, engravidou do namorado. Continue. O que os pais cristãos devem ensinar e fazer para que seus filhos não caiam no poço da gravidez precoce? Então nós já vimos aqui no texto básico que a responsabilidade de proteger os filhos, de ensinar, de capacitar os filhos para evitarem o pecado, a destruição do pecado, a responsabilidade é de quem? Do pai e da mãe. Você já fez um ótimo curso de criação e educação de filhos? Se não fez, você tem que fazer, querido, urgentemente. Quando eu digo curso, você já leu uns 2, 3 livros sobre como educar seus filhos, na palavra e na vontade de Deus? Continue aí. Em primeiro lugar, o que os pais devem fazer? Em primeiro lugar, pais, vamos ler juntos? Pais, conscientizem seus filhos sobre as causas e consequências da gravidez precoce, da gravidez sem casamento. Primeira causa, o conceito pós-moderno muito difundido de que o sexo sem casamento é natural e correto. Você precisa insistir com o seu filho: filho, não é natural, não é correto, não vai trazer, não vai ser bom e vai trazer felicidade para você. B. O intenso estímulo dos meios de comunicação e das escolas à atividade sexual irrestrita. As únicas regras são puramente individualistas. É normal fazer desde que haja amor, desejo, prazer e uso de anticoncepcional ou preservativo. Então, não espere pela televisão que não vão formar seus filhos biblicamente quanto à questão sexual. A televisão, a internet, até o celular, não vão fazer a formação espiritual e sexual dos seus filhos adequada, formação adequada. Muito menos a escola. Entendeu? A escola está ensinando hoje até que a homossexualidade é normal, incentivando a homossexualidade. Quando eu digo escola, eu não quero dizer que todos os professores pensam assim e fazem isso. Mas, de modo geral, a escola ensina a perversidade sexual, o pecado sexual, a liberalidade, a permissividade sexual. É isso que as escolas ensinam. Então, não vamos esperar pelas escolas, porque elas não farão o papel que nós devemos fazer como pais: a formação sexual, moral e espiritual dos nossos filhos. C. A filosofia generalizada de que manter a virgindade até o casamento é puritanismo estúpido e também uma missão impossível. Nenhuma das duas coisas é verdade. Mas o diabo fala isso todo dia para as crianças, jovens e adolescentes. D. O hedonismo, prazerismo, a colocação do prazer como o centro e o propósito da vida. O hedonismo como valor supremo da nossa cultura. Tudo que importa é o prazer pessoal. Nessa onda da satisfação urgente, imediata, muitos jovens e adolescentes
esquecem, né, entre aspas, o que querem ignorar. Esquecem do preservativo ou anticoncepcional. Não funciona, irmãos. Fala para o jovem, adolescente, qualquer pessoa que faça sexo quando você quiser, com a pessoa que você quiser, que tiver oportunidade, desde que use preservativo anticoncepcional. A minoria que faz isso. A AIDS se multiplica porque... Fala aí. Na época que eu fazia faculdade ainda, a gente estava numa aula sobre AIDS. E o professor terminou de dar aula e ofereceu pra gente esse monte de camisinha, muita camisinha. Aí eu fui e eu peguei uma. Aí ele olhou pra mim e falou assim, aí ele olhou pra gente e falou assim, vocês são idiotas. Essa coisa do pecado é uma coisa do passado. E vocês estão médicos, vocês estão estudando para ser médicos, por que vocês são tão burros? Começou a xingar, a ofender a gente. Assim. Aí eu fui e falei com ele, olha, a forma que eu creio, que é o que a Bíblia fala, é assim, assim, assim. Aí ele ficou mais alterado ainda, mas ele assim humilhou a gente. Né? E a gente não pode estar alheio a isso, de que o mundo odeia a palavra e a Deus, e que quando a gente resolver ter uma postura de santidade ou de qualquer coisa em relação à palavra, nós vamos ser hostilizados. Exatamente. Isso vai acontecer e que a gente tem que estar preparado para isso também. E é justamente dessa maneira, um puritanismo estúpido, era isso que ele falava. Que era uma idiotice que se inventou na Idade Média, né, para poder nos prender. Né? Era uma forma de prisão intelectual. Né? A Bíblia e o cristianismo. Não conhece Jesus, né? Não conhece Jesus, nem o que Jesus ensinou, muito mais conhecimento espiritual de Jesus. Porque foi Jesus que nos ensinou a ser puros sexualmente. Jesus que é homem e que é Deus. Agora, irmãos, esse médico simplesmente não sabe, né, que tudo que ele sabe de medicina é devido ao Senhor Jesus Cristo. Os conhecimentos de medicina que ele tem procederam de Jesus Cristo. Jesus é a fonte de todo verdadeiro conhecimento e sabedoria. Só que ele não sabe. Pastor, uma vez, aquele famoso jogador de basquete norte-americano, o Magic Johnson, né? Porque ele contraiu o AIDS, né? Um repórter foi entrevistar ele e perguntar a ele sobre sexo seguro, né? Ele simplesmente respondeu o seguinte: sexo seguro, meu amigo, é não fazer sexo. Ele falou desse jeito, né? Eu não sei se ele era cristão ou não, né? Pelo fato de ter contraído iguais, né? Pelo fato da experiência dele, mas ele falou desse jeito: sexo seguro é não fazer sexo. Irmãos, pela graça de Deus, eu faço sexo há mais de 25 anos. E, graças a Deus, tenho estado 100% seguro. Não sofri nenhum mal, só bem. Né? E vale a pena você fazer dentro do plano de Deus, aí é seguro. Uma pessoa que é de Deus. Por isso que eu falo para os jovens e adolescentes da igreja, nós falamos aqui sobre o casamento errado. Casa com a pessoa errada, você vai casar com um incrédulo, aí o incrédulo vai adulterar lá fora e trazer doença para você. Né? Essa é uma das possibilidades, uma delas. Né? E que a Bíblia diz que você não deve se casar com um incrédulo. Letra vamos lá? Juntos? A pressão da turma, galera, amigos, tudo entre aspas, principalmente amigos. Você ainda não pegou ela? Né? Você ainda não transou com ele? Não estou te entendendo. É isso que o Igor, a Brenda, né, o Luiz Henrique e tantos outros vão escutar por aí. A necessidade de autoafirmação certamente é um fator decisivo. Já falei aqui, só falando sobre drogas, que Jesus sofreu pressão de grupos, e grupos poderosos.
os fariseus, a multidão e os discípulos. Jesus sofreu pressão até dos discípulos. Uma tentação maior sobre Jesus veio da boca de Pedro. Para evitar a missão de Jesus, que era a crucificação. Então Jesus sofreu pressão de todos os grupos, mas ele tinha um compromisso maior com alguém, que era o Pai. O Pai. Ele conhecia o Pai. Jesus conhecia Deus. Nós só vamos conseguir resistir, irmãos, ao mundo, ao diabo, aos grupos, se nós conhecermos a Deus. Amém? Aí você vai vencer as pressões dos grupos e fazer a vontade de Deus. Agora é preciso que os pais, com firmeza, com autoridade, ensinem isso aos filhos, que eles podem resistir a essas pressões, porque Deus é a razão de tudo, né? Deus é o motivo da nossa pureza sexual, e Deus recompensa a pureza, né? Chegue no céu e pergunte para Jesus se valeu a pena ou não. O uso de drogas e álcool, que em muitos casos anula o efeito dos contraceptivos. A pessoa toma anticoncepcional, mas usa drogas, usa álcool. Aqueles que usam, né? E aí a gravidez acontece. Pais que foram pais prematuros, em vez de usarem a sua experiência negativa para ajudar os filhos, eles acham que é inevitável os adolescentes jovens se comportarem de acordo com os padrões culturais e sociais. Então, pais que cometeram fornicação, pais e mães que tiveram os filhos fora do casamento, em vez de utilizar a sua experiência dolorosa para ajudar os filhos a evitarem, então eu não posso ensinar para os meus filhos. Devíamos usar a experiência negativa, nossa também, para ajudar os nossos filhos a não cair no mesmo poço. Pais omissos e coniventes. Eles não concordam com a atividade sexual prematura dos filhos, mas não os ensinam e estimulam de forma ousada e persistente. Você não concorda, mas não fala nada. Isso é omissão, isso é negligência, né? O que nós temos que fazer? Ensinar os filhos, estimular os filhos à pureza de forma ousada e persistente. Eles até acham que nem podem fazer isso, porque são despreparados. Os pais só são despreparados quando eles não estudam para educar os filhos, não se preparam. Então, o despreparo não é uma justificativa. E dizem que são obrigados a gastar todo o seu tempo e energia na manutenção financeira da família, que também não é verdade. Desculpas de quem não quer cumprir a sua responsabilidade. E qual é a outra causa da gravidez precoce? Pais cristãos que não são dedicados como deveriam à oração, porque, irmão, sem oração a família também fica, sabe? Fica exposta, desprotegida. A Bíblia é uma arma de proteção, de livramento, de fortalecimento de Deus para as nossas famílias. Nós precisamos orar pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, orar pelo nosso casamento. Oração. Então, pais que não são dedicados como deveriam à oração, ensino bíblico e acompanhamento espiritual e sexual dos seus filhos. Eles acham que é suficiente falar poucas vezes e superficialmente sobre os riscos que os filhos correm. Irmãos, não é suficiente falar poucas vezes superficialmente. Você precisa pegar o livro lá, ó, pegar o livro, sentar com eles, tá? No mínimo 2, 3 vezes na semana. Hoje é o capítulo tal. Vamos ler todo o capítulo e vamos comentar, explicar, sabe? Dar oportunidade para eles perguntarem, para eles fazerem comentários, e você explicar e ser firme. Filho, olha, vai acontecer isso, se você desobedecer. Você está sendo conscientizado, você não pode dar desculpa depois. Depois, se você, meu filho, tiver um filho fora do casamento e você tiver que estar pagando pensão, você não vai falar,
seu pai não avisou. E fora também as consequências espirituais que você vai sofrer. É isso aí. Tem que sentar com ele, pegar o livro, estudar, pegar a Bíblia e estudar. J. Pais cristãos que permitem ou aprovam os filhos namorarem com... Não, eu não concordo, mas eu permito. Ou então tem pais que até aprovam. Não, essa pessoa aí que apareceu para ele, já está meio passando da idade. Então vai para a cruz. Vai para a espada, porque já está meio velho. Na hora de morrer. Vai para a espada. Casa com o incrédulo. Talvez até porque não ensinaram ou não deram o exemplo devido. E agora ficam impotentes diante da má escolha dos filhos. Então seja um pai fiel a Deus, uma mãe fiel a Deus. Se você pecou, falhou, se você se arrependeu, o sangue de Jesus já apagou seus pecados. Você se converteu a Cristo, o sangue de Jesus já tirou seus pecados. Agora usa a sua experiência negativa para dizer para os seus filhos: filho, eu sei o que é. Por isso que eu estou te falando, eu sei o que é o mal. Sei o que o pecado acarreta. Por isso também que eu estou te insistindo com você, para ser fiel. E se você foi fiel, tem bom exemplo, melhor ainda. Veja algumas consequências da gravidez precoce. Vimos algumas causas, não são todas, mas algumas consequências. Olhei comigo, o plano de Deus quebrado. No caso de cristãos, o nome de Jesus é desonrado, isso que é o pior. O nome de Jesus é desonrado. A comunhão com Deus é rompida. E a disciplina divina pode ser inevitável. Veja que eu não falei aqui de perder a salvação. Então às vezes a pessoa usa esse argumento: não comete pecado sexual, você vai perder sua salvação. Tem até uma igreja aí que diz que adultério é pecado imperdoável. Isso não tem base bíblica. Por que nós devemos evitar o pecado sexual ou de outra natureza? Porque o sexual não é o pecado grave. Por que devemos evitar o pecado sexual de qualquer natureza? Porque o nome de Jesus é desonrado. O nome de Jesus é para ser glorificado, exaltado, magnificado. O nome de Jesus não é para ser desonrado. O pior problema do pecado é isso. Segunda razão, a comunhão com Deus e fica terrível, viu? Fica terrível. A vida espiritual fica devastada, a vida espiritual. O que mais? E a disciplina divina pode ser inevitável. Dependendo da forma e até também dos recursos que você tinha para evitar o pecado e do que houve no seu coração quando você pecou, Deus pode falar: não, isso aí não dá para ficar assim, não. É preciso você sentir uma dorzinha. E às vezes os pais fazem isso com os filhos, né? Filho, esse negócio que você fez é muito sério, sabe? Vai levar 5 varadas. Fala! Ai, pai! Mentira, por exemplo. Minhas filhas, eu não admitia quando mentia. Tá? Eu achava mentira um negócio muito sério. Tem outros problemas, tem outros, né? Mas a gente acha, né? A gente acha. Mentira, o filho, ó. Isso não pode. Mentira não pode, filho. Não dá para você ficar sem levar os varadinhos, não. Toma aqui uns 3. Não minta mais. Graças a Deus, acho que até hoje eu não fala mentira, não. Quem quer falar? Sobre o ponto anterior, sobre a questão espiritual, é interessante, né? Uma Bíblia mostra isso, né? Muito claramente, né? No caso da vida, né? Você lê o Salmo 51,
se eu não salvo engano, né? Davi fala: enquanto eu calei os seus pecados, envelheci tão cansado, pois sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu negócio tornou servidão e ciclo. Ou seja, Davi sentiu uma pressão constante em mim, entendeu? E outra coisa, Davi ficou desviado, irmão, um ano ali, né? Ele ficou um ano passando por aquela situação, entendeu? Até que ele confessou a Deus: Deus, não ganho mais, não suporto mais. E é preciso a gente lembrar, irmãos, não é para atemorizar vocês, é porque é realidade. Os problemas que você pode ter com os demônios, sabe? Por causa do pecado, você pode ter sérios problemas com os demônios. E a questão da justiça mesmo de Deus. Eu falo por experiência própria, eu fiquei um tempo afastado do Senhor. E um dia, Deus começou a falar comigo, eu estava em casa, eu tinha adoecido, estava bem mal, sozinho. Olha como Deus é gracioso, né? Vou falar com esse pecador aí. Aí, um versículo me veio de Provérbios, eu acho que 28, fala que depois de muitas vezes repreendido, aquele que não se arrepende é exterminado de uma vez. E a sensação que eu tinha naquele dia que eu ia morrer, eu tinha certeza que Deus ia me matar. E naquele momento eu senti o grande amor de Deus por mim, me dando a oportunidade de mais uma vez me arrepender e de mudar a direção da minha vida, né? De me converter a Cristo. Mas é uma realidade que às vezes a gente se esquece. E Deus foi muito claro comigo naquele dia. E eu fiquei 2 horas ali lutando por um arrependimento. Porque eu tinha certeza que se eu dormisse, eu estava com tanto sono, mas eu tinha certeza que se eu dormisse, eu ia morrer. Eu ia morrer dormindo. Mas era muito clara essa realidade para mim naquele momento. E a gente tem que ter esse senso dessa justiça de Deus, e que a única coisa que Ele faz é evitar que existam muitos demônios sobre a terra. Porque nós, sem Deus, somos demônios, né? Criados pelo pecado, pelo diabo. Então Ele não quer que haja tanto mal sobre a terra, né? E chega um ponto de mal, a Bíblia diz que chega um ponto da ira de Deus, que Ele vem com o juízo. E é inevitável. Nós temos que lembrar que o pecado, irmão, é prazer passageiro. A dor pode ser muito profunda e demorar muito tempo, né? A dor pode ser muito maior, demorar muito tempo. B, juntos, qual outra consequência? Vergonha, culpa, medo, constrangimento. Vergonha para quem tem vergonha ainda, né? Porque o ser humano hoje não tem mais vergonha. Muita gente não tem mais vergonha, não. Acha tudo normal, né? Mas tem gente, se você ainda tem vergonha, irmão, então evita o pecado, você vai sentir uma vergonha, sabe? De você, de Deus, das pessoas, né? Então evita. Só pela vergonha já vale. Culpa, medo, constrangimento, estresse mental, emocional. Para o rapaz e a moça grávidos, se eles ainda creem na verdade bíblica e se importam com a vontade de Deus. As pessoas vão sentir tudo isso se ainda creem que a Bíblia é a palavra de Deus e se importam com a vontade de Deus. Então é melhor evitar, por causa das consequências psicológicas do pecado. C, o que mais? Decepção, vergonha e constrangimento para os pais cristãos que ainda se importam com a glória de Deus e a honra da igreja. Então os pais cristãos se importam com a glória de Deus, se importam com a honra da igreja. E quando o filho jovem engravida, né? Sem o casamento, eles vão ter decepção, vergonha e constrangimento. Os filhos devem honrar os pais, não envergonhar os pais. Os filhos devem fazer que os pais sintam em relação a eles aquele orgulho santo e não uma decepção profunda. Então, os filhos que desonram os pais podem, até por isso, não pelo pecado só, mas até por desonrar os pais, sofrerem consequências dolorosas. A Bíblia fala isso. Honra teu pai e tua mãe para que seja de longa vida sobre a terra, né? Então pode acontecer coisa dolorosa, até morte prematura com filhos que desonram seus pais. D, juntos, profunda frustração e raiva da moça ou menina, porque muitas delas são abandonadas pelo pai da criança. É importante você falar isso para a sua filhinha.
Amém? Sua filhinha que você aí se derrete por ela, acho isso normal, só que não deixa ela ser derretida pelo pecado sexual. Porque dependendo também da pessoa que ela vai ter essa experiência, ela poderá ter uma decepção muito grande, além do pecado, com a atitude do pai, né? O autor da gravidez. Letra E. Projetos pessoais e profissionais frustrados ou bastante dificultados. Por quê? Porque a jovem tem que parar de estudar e ou trabalhar, só consegue emprego mal remunerado, quando consegue, enfrenta muito mais dificuldades de estabelecer um relacionamento afetivo estável. Muitas mães solteiras vão de parceiro em parceiro, às vezes tendo um filho de cada um deles. E você sabe disso. Meninas e moças que engravidaram, a frustração de projeto estudantil, educacional, profissional, de emprego. E os rapazes também, em parte. Porque você está com 18, 19 anos, 20 anos, já tem um filho para criar. E às vezes desempregado. Tinha que pegar esse rapazinho mesmo e pôr lá na cadeia, pelo menos um mês, para ver se ele aprende. Não deu, 3 filhos, não deu pensão, sabe o que vai acontecer, né? Letra F. Vamos lá? Pais e avós sobrecarregados. Os bichinhos já estão velhinhos, 60, 65, 70. Tem que suportar filho. Neto, né? Criar neto. Por quê? Porque as meninas mães não têm maturidade emocional, intelectual, nem condições financeiras de sustentar os filhos. Sobra para quem? Os avós. É assustador hoje em dia o número de avós que criam seus netos. Só criam, porque educar, irmãos, a maioria não educa netos. A maioria de avós não educam netos. Só criam. E vai criar para quê? Para muitas vezes, não todos os casos, mas muitas vezes, vai criar esses menininhos para a droga, para a criminalidade, para a promiscuidade sexual, para a penitenciária, para a morte prematura. É assim que os avós vão criar esses netos, filhos de mães ou pais solteiros. A gente tem que pensar bastante. Letra G, juntos G. Inúmeros casos de crianças mal amadas, mal alimentadas e mal educadas. Vai acontecer isso, porque cria sem um casamento com relacionamento afetivo adequado, sem um casamento que tenha um relacionamento amoroso, respeitoso, adequado entre o pai e a mãe. Não tem o carinho, o cuidado, a disciplina, a atenção, a educação de um pai e de uma mãe, conforme o plano de Deus. O que vai acontecer? Essas crianças, claro que as crianças vão ser mal amadas, mal alimentadas e mal educadas. Talvez o que elas possam ter, se os avós tiverem condições, é boa alimentação. O restante não vai ter. O necessário que é formação espiritual, estabilidade emocional, eles não vão ter. Boa educação cristã, por exemplo, não vão ter, porque o pai está ausente, a mãe despreparada em todos os sentidos, e os avós são desprovidos de autoridade, firmeza e recursos suficientes. Essa é uma realidade que está aí, todo mundo pode observar e constatar. H, vamos lá? A prática do aborto. 80% das mulheres ricas e 20% das pobres escolhem essa saída. 80% das, porque elas têm dinheiro.
o aborto é ilegal, esse tipo de aborto é ilegal. Então as ricas têm dinheiro para pagar um aborto bem clandestino, bem feito, né? Bem feito. E para se livrarem também, se medicarem adequadamente e ficarem livres das consequências do aborto. As pobres não têm recurso para isso. Mas são milhões de abortos todos os anos, no Brasil e no mundo, por causa do que? Do pecado da promiscuidade sexual, do pecado da fornicação. O aborto, além de ser um assassinato, deixa sequelas psicológicas e muitas vezes físicas. Eu quero saber, uma mãe que matou seu filhinho, ela tem que ser muito insensível, ela tem que ser muito treinada, sabe? Muito treinada no endurecimento do coração e da consciência, para ela não sofrer por causa de ter cometido um aborto. Tem que ser muito treinada na insensibilidade. E naturalmente, todo mundo vai falar para essa jovem, muitas pessoas talvez vão falar para ela, não é um ser humano, não. Seu feto aí não é um ser humano, não. É só alguma coisa que está aí. Né? Mas ninguém é difícil a pessoa se convencer que uma criança no ventre materno não é um ser humano e que ela não está cometendo o assassinato do próprio filho. Isso é Deus que colocou isso lá e não tem como tirar. E, vamos lá? Danos físicos, no caso de meninas de 13 a 17 anos, principalmente. A gravidez adolescente tem mais chance de sofrer má formação congênita, revolução hormonal, diabetes gestacional, hemorragias, problemas no parto. Aí você pergunta para o Douglas que vai te explicar melhor como é que são essas coisas. E Jota, vamos juntos? Sobrecarga do sistema público de saúde. Muitos partos e cesarianas têm que ser realizados em meninas e mulheres que não deveriam ainda estarem passando por lá. Nosso sistema público de saúde já está sucateado. Agora você imagina, mulheres e meninas, moças e meninas indo lá para fazerem partos que o sistema não devia estar recebendo. Essa carga agora, né? Não era a hora delas estarem dando a luz. Mas o governo também tem que pagar o parto. Até porque ele incentivou, né? Incentivou o sexo fora do casamento, do compromisso com Deus. Aí ele paga também. Todo mundo paga. E é tão triste, porque eu já vi mesmo casos de meninas com AIDS. Pega as fotos, por favor, Edilene. Nós já terminamos. Engravidam, eles abandonam as crianças já no hospital. Elas já dizem que não querem aquela criança, e aí já fica uma criança abandonada ao nascer. Já pensou um negócio desse, irmão? Talvez eu nem coloquei aqui, mas outra consequência é essa: milhões de crianças abandonadas, literalmente abandonadas, por causa da promiscuidade sexual, incentivada pela mídia, pelas escolas em geral e pela sociedade. Depois quer se queixar, nós temos milhões de crianças abandonadas, o governo devia fazer alguma coisa. Todo mundo é culpado. Agora é a culpa do governo. Todo mundo incentiva o pecado. E depois quer dizer que a culpa é do ateu. Irmãos, domingo que vem nós vamos continuar esse estudo, a segunda parte dele. Hoje nós vimos a primeira. Domingo nós vamos continuar a segunda parte. Eu espero que você não falte. Espero que você não falte se você estiver preocupado em proteger a sua família e seus filhos. Lembra que a responsabilidade, a missão, o chamado de Deus é para você. É para você. Deus não vai educar, Deus não vai proteger os seus filhos
independentemente do seu papel, de você cumprir a sua responsabilidade. Então, que você esteja aqui domingo que vem. Nós esperamos pelos pais, pelos jovens, por todos vocês. Vamos ficar em pé. Pai, nós queremos te render graças, te agradecer pelas instruções do Senhor para os nossos corações em Cristo. Nós sabemos, Pai, que se nós quisermos, o Senhor nos dará graça. Nós precisamos da tua graça. Pai, não somos suficientes em nós mesmos. Não somos capazes de fazer a tua vontade, de obedecer o Senhor. Mas o Senhor nos ensinou e nos orientou, nos responsabilizou para a educação adequada dos nossos filhos, para a proteção dos nossos filhos. É porque nós podemos, e o Senhor vai nos fazer capacitar. Põe em nosso coração determinação, disposição e compromisso com os mandamentos do Senhor. Nos ajude e livra nossos filhos, casamentos. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos do pecado, livra-nos da negligência para com os nossos famílias, nossos pais. Livra-nos da incredulidade e de toda negligência. Amolece, Pai, o nosso coração, quebrando os nossos corações. Dá-nos fé e confiança no Senhor, fé e confiança em Ti. Dá-nos amor a Ti, amor a Ti, aos nossos filhos, amor ao Teu reino e à Tua igreja, para que façamos a Tua vontade. Dá-nos diligência e zelo, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quem crê na promessa do Senhor aí, dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito.
confiança. Glória a Deus.